Então vamos lá. Quando eu tenho redução ao primeiro quadrante, o que seria redução ao primeiro quadrante? Quando eu tenho aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, por exemplo, o seno desse ângulo aqui, ó, tem o mesmo valor que o seno desse daqui. Então, o seno de 10 equivale ao seno de 170. O seno de 50 equivale ao seno de 130. Então, o que eu faço? Se eu tenho seno de π menos x, o que seria o seno de π menos x? Aqui não é mais? Então, seria a mesma coisa aqui, o seno de x. No caso do cosseno, se aqui é x, ó, o cosseno está aqui, o ângulo está aqui. Porém, vai dar o quê? Sinal negativo. Então, o cosseno de π menos x seria o quê? O menos o cosseno de x. Então, o cosseno de 20 graus, de cosseno de 120 graus, seria o que? O cosseno, o menos o valor do cosseno de 60 graus. Seno de π mais x. O seno de π mais x vai estar aqui, ó. Porém, vai ser o mesmo valor com sinal negativo. Então, seno de π mais x é a mesma coisa que o menos seno de x. Cosseno de π mais x, o que seria o cosseno de π mais x? O cosseno de π mais x seria o quê? A mesma coisa que o menos o quê? O cosseno de x. Agora vem aqui. O que seria seno de 2π menos x? O seno de 2π menos x é o mesmo que o seno de x, porém com sinal negativo. Então vai ser o quê? Menos seno de x. E o cosseno de 2π menos x seria o quê? Porém, valor positivo. Seria o mesmo valor do cosseno de x. Para que serve isso? Para vocês fazerem tipo de exercício assim, ó. Seno de π menos x, eu quero que simplificar essa operação. Mas só que essa daqui não é nem essa ainda chega nesse ponto. Mas vai ter questões que vai acontecer isso. O que seria aqui agora os ângulos complementares? Você já viu que o seno de 30 é o mesmo que o cosseno de 60. Por quê? O seno de um é o cosseno do outro. Então o seno de x é a mesma coisa que cosseno de 90 menos x. Então se eu tenho seno de 10 graus, é a mesma coisa que cosseno de 80. Se eu tenho seno de 50 graus, é a mesma coisa que cosseno de 40. E o cosseno é a mesma coisa do seno de 90 menos x. Então, por exemplo, o que seria seno de 80? É a mesma coisa que o cosseno de 10. Porque 10 mais 80 dá 90. Vezes, o que seria seno de 20? Seria a mesma coisa que o cosseno de seno de 20 seria a mesma coisa que o cosseno de 70 graus. Ou vice-versa. Repito aqui, ó, cosseno de 10 graus vezes cosseno de 70 graus. Corto aqui, corta aqui, dá 1. Corta aqui, dá 1. Então, eu vou ter o quê? Y igual a 1. Então, esse é o resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, y é igual seno de π sobre 2 menos x. O que seria π sobre 2? Π sobre 2 não seria 90 menos x? Seno de 90 menos x, ó, é a mesma coisa que o cosseno de x. Sobre o seno de π mais x, o que seria o seno de π mais x? Seno de π mais x, ó, seno de π mais x seria menos seno de x. Vezes o cosseno de π menos x, cosseno de π menos x seria menos cosseno de x. E o cosseno de π sobre 2 mais x. O que seria o cosseno de π sobre 2 mais x? Seria o ângulo x mais 90. Então seria menos seno de x. Porque 90 mais x. Então π sobre 2 mais x. Então nesse caso, o que eu estou tendo aqui? Y igual cosseno vezes cosseno. Porque aqui, ó, eu estou tendo π sobre 2 mais o x. Então eu vou resultar em um ângulo, o que é cosseno vira seno. Porém, π sobre 2 mais x não vai resultar em quê? O π sobre 2 mais x, eu tenho um π sobre 2 e acrescento mais um x aqui, ó,
resulta nesse quadrante. Então, resumindo, vai ser o mesmo que o seno. Mas vamos fazer, em vez de fazer isso aqui, vamos colocar π sobre 2 menos x. Então, o que seria cosseno de π sobre 2 menos x? Π sobre 2 menos x seria o quê? O seno de x. O que resulta isso aqui? Certo? Cosseno de π sobre 2 menos x seria seno de x. Seria menos cosseno ao quadrado de x sobre menos seno ao quadrado de x. Menos dividido por menos vira mais. Cosseno dividido por seno é cotangente ao quadrado de x. Presta atenção, lembrando que eu tenho quem? Os ângulos complementares. O que é seno de um é o cosseno do outro, e o cosseno de um é o seno do outro. E a redução ao primeiro quadrante. Sempre lembrando os sinais de cada arco e decorando esse processo ou entendendo a lógica. Π mais x é seno, π mais x seno, ou seja, é o mesmo valor, porém o sinal de menos. Por exemplo, 2π menos x, seno, 2π menos x, sinal de menos, então é a mesma coisa que seno de menos, menos seno de x. 2π menos x, cosseno, é a mesma coisa que o daqui, porém o que? Com sinal positivo. Tenha um bom estudo e um abraço a todos. E boa sorte e bom estudo.